Aqui, vamos começar nossos estudos sobre prisma, tá? Olha aqui, observe alguns objetos do seu cotidiano aí, ó. O que você vai reparar? Se você for pegar o conceito de prisma, tá? Vai se encaixar direitinho nos objetos que você tem no seu dia a dia aí. Exemplo prático aqui, ó. 3 exemplos práticos de prisma. Se você for observar aí, ó, essa caixa de sapato aqui, tá vendo? Ela tem o formato de um prisma, tá? Por que ela tem o formato de um prisma? Olha aqui, se eu pegar essa parte superior da caixa de sapato aqui e comparar com o fundo aqui, o que vai acontecer? Tanto essa parte de cima como a parte de baixo, vai ser o que? Vão ser iguais, são congruentes, tá? E a parte lateral aqui, tá vendo? Essa parte lateral da frente da caixa de trás também são o que? Semelhantes. E essa parte lateral aqui, ó, da profundidade aqui com a outra profundidade aqui, é o que? São semelhantes também. Então, tem relação com prisma. Você vai ver lá para frente sobre a definição de prisma, você vai ver que vai bater direitinho. Por quê? No prisma, o que? Tem duas partes semelhantes, quer dizer, essa base aqui, ó, inferior e essa base superior são o que? São semelhantes, são congruentes, certo? E fala lá no prisma que as laterais são o que? São retângulos, tá? Então, quer dizer, bate direitinho com a teoria de prisma. Igual aqui, ó, esse exemplo aqui, na caixa de bombom que você vai ganhar amanhã na Páscoa. O que vai acontecer? Se você observar, ó, essa tampa da caixa aqui, ó, com a parte de baixo, são congruentes, têm o mesmo tamanho. E as laterais aqui, ó, são retângulos. Então, quer dizer, vai encaixar na teoria de prisma. Essa caixa de leite aqui, ó, se você observar a parte de cima com a parte de baixo, elas têm o que? São congruentes, são iguais. E as laterais aqui, ó, são o que? Retângulos. Então encaixa na teoria de prisma. Por isso que a gente compara aqui falando que a caixa de sapato, a caixa de bombom e a caixa de leite é o que? São prisma, tá? Então, por isso que a gente fala que esses 3 elementos aí são prisma. Aí aqui, ó, continuando nossos estudos aqui, ó, e o prisma apresenta características, tá? Quais as características incomuns desses 3 elementos que constituem, que a gente diz que parece com um prisma? Olha aqui, suas superfícies são construídas de polígonos, tá vendo? Se você for lá na caixa de sapato lá, ó, e observar, quer dizer, são polígonos, certo? Cada um deles tem pelo menos 2 polígonos congruentes, contidos em planos paralelos, tá vendo? Então, ó, se eu voltar aqui, ó, na caixa, vamos supor, na caixa de bombom, essa parte de cima da caixa de bombom aqui, ó, é o que? É um polígono. A parte de baixo da caixa de bombom aqui, ó, também é um polígono. A caixa de leite também, ó, se eu for olhar aqui, ó, analisar, a parte de cima é um polígono, a parte de baixo também. Por isso que ele fala, ó, que são polígonos, tá vendo? E a lateral também da caixa aqui, ó, se a gente for ver a lateral da caixa de sapato, também é um polígono, certo? E ele fala aqui, ó, no segundo aqui, se você for reparar aqui, ó, que ele vai escrever aqui, ó, ele fala assim, ó, na primeira, né, suas superfícies são constituídas de polígono, igual eu falei para vocês. Agora, se eu for olhar no segundo, aqui, ó, cada um deles tem pelo menos 2 polígonos congruentes, tá vendo? Então, constituídos em planos paralelos, tá vendo? O que ele quer dizer com isso, ó?
Se eu vier aqui, ó, vou voltar lá na imagem lá, ó. Se eu voltar aqui na imagem aqui da caixa de sapato, da caixa de leite, ó, tá vendo? Essa parte de cima da caixa de leite aqui tá o quê? Tá em um plano. E essa outra parte de baixo aqui da caixa de leite está em outro plano. Quer dizer, eles são paralelos, tá? E por isso que ele diz aqui, ó, né? Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá, meu filho. Por isso que ele diz aqui, ó, que cada um deles tem pelo menos dois polígonos, né? Congruentes, quer dizer, a parte de cima da caixa de leite, a parte de baixo da caixa de leite, contidos em planos paralelos, tá vendo? Agora, por isso que eu estou comparando esse aí, a caixa de leite com prisma, tá? Porque parece, tem a semelhança. Então por isso que a gente pode falar que a caixa de leite é um prisma, que a caixa de bombom é um prisma, que a caixa de sapato é um prisma. Os outros polígonos são paralelogramos, tá vendo? Se eu voltar aqui, ó, na caixa de leite lá, ó, vou voltar aqui na caixa de leite, na caixa de bombom, na caixa de sapato, ó. Se eu vier aqui, ó, tá vendo? São paralelogramos, ó. A lateral da caixa de sapato, a profundidade aqui da caixa aqui, ó, a parte de cima, a parte de baixo são paralelogramos. Caixa de bombom, ó, a parte de cima paralelogramo, a parte lateral aqui também paralelograma, de baixo também, tá vendo? Então por isso que ele diz aí, ó, que os outros polígonos são paralelogramos, tá vendo? Então por isso tem essas três características na caixa de bombom, na caixa de sapato e na caixa de leite, ó. As superfícies são constituídas de polígonos, né? Cada um deles tem pelo menos dois polígonos congruentes contidos em planos paralelos, né? A parte de cima e a parte de baixo, a parte lateral, uma parte lateral, a outra parte lateral, né? Os outros polígonos são paralelogramos. Então, quer dizer, todos eles, se a gente for olhar ali, são paralelogramos. Então, vamos lá. Igual o exemplo da caixa de leite aqui, ó. Que eu escrevi aqui, ó. Aí, ele fala aqui, ó, que sólidos com essas características são considerados primos, ou são chamados prismas, né? Então, por isso, a gente diz que sólidos com essas características são chamados prismas. Agora, continuando aqui, ó, a definição de prisma. Olha aqui. Chama-se prisma a união de todos os segmentos paralelo ao segmento de reta B, com uma extremidade na região poligonal e a outra na extremidade em beta. O que ele quer dizer? Isso aqui é definição de prisma, tá, gente? Ó, se eu traçar uma reta aqui, ó, tá vendo? Entre esses dois planos. E antes aqui, ó, eu desenhar aqui vamos supor, eu desenhei esse hexágono aqui, tá vendo? E no plano alfa. Vamos supor, lá no plano alfa eu desenhei o hexágono aqui. E eu peguei, o que eu fiz aqui? Eu tracei aqui, ó, uma reta, tá vendo? Esse segmento de reta B aqui, ó, vai ser o que? Paralelo a esses pontos aqui que eu traçar, ó. Se eu pegar aqui, ó, de B3 a 3, que é a ponta desse, que é o vértice desse hexágono aqui, ó, e puxar ele até a parte de cima do outro plano, e fizer a mesma coisa aqui, ó, com esse outro vértice aqui, ó, tá vendo? Desse hexágono, e puxar aqui, ó, uma reta aqui paralela a esse segmento de reta B aqui, ó, e fazer a mesma coisa aqui, ó, em B1 a 1, e fazer a mesma coisa aqui em BN a N, tá vendo? E também a mesma coisa na parte de trás aqui, ó. O que eu vou formar aqui? Eu vou formar um prisma. Então por isso que ele fala aqui, ó, a união de todos os segmentos paralela ao segmento de reta B com uma extremidade na região poligonal é a outra extremidade em beta, tá vendo? Quer dizer,
Se eu puxar aqui, ó, todos os segmentos aqui, ó, paralelos a B, eu vou formar no plano beta um outro que polígono aqui, igual na parte de baixo, tá vendo? E eu unindo esses tracejados aqui, ó, dessas retas aqui, eu vou ter o que? Um prisma. Então, continuando nossos estudos aí, agora, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender os elementos do prisma. Quais são os elementos que constituem um prisma? Olha aqui, se eu observar essa imagem aí, ó, de um prisma, o que eu vou observar? Que na parte, esse aqui, ó, igual esse aqui, ó, isso aqui, ó, é um pentágono, ó. Tu vê, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? É um pentágono. Se essa parte de baixo aqui é um pentágono, e eu construir um prisma aqui através desse pentágono, quer dizer, eu vou ter a base inferior e vou ter a base superior, tá vendo? Então o prisma, ele tem o que? Duas bases, uma base inferior e uma base superior. E ele tem o que? As arestas, tá vendo? Por isso que ele escreve aresta lateral, tá vendo? E tem a face lateral aqui, ó. As arestas, ó, tá vendo? Vai dessa extremidade, desse vértice até outro vértice aqui, tá vendo? E já a face lateral é o que? A figura que eu tenho aqui na parte lateral, tá vendo? Esse retângulo que eu tenho aqui, ó, na parte lateral aqui, ó, é uma face lateral. Esse aqui, ó, que tá de frente para mim aqui, ó, é outra face lateral, tá vendo? Então, eu tenho que a aresta da base também, ó, se eu for analisar aqui, ó, se eu pegar desse vértice aqui até esse outro aqui, eu tenho uma aresta da base também. Quer dizer, eu tenho a aresta da base, tá vendo? Tem a aresta da face lateral aqui, tá vendo? E se eu quiser aqui também, ó, eu posso pegar aqui, ó, essa aresta da parte superior aqui também, tá? Então, quer dizer, o prisma é constituído da base inferior, da base superior, da face lateral, da aresta lateral, da aresta da base, e também posso falar que tem a aresta superior aqui, tá? Então, quer dizer, esse prisma tem esses elementos que constituem ele. Então, o prisma também, eles são classificados, tá? De acordo com o prisma, a gente pode fazer uma classificação aí. Olha aqui, quanto ao número de lados de cada polígono da base, os prismas são classificados em triangular, quadrangular, pentagonal, etc. Quer dizer, de acordo com a base do prisma, você dá um nome para ele, tá? Isso que ele quer dizer com você. Então vamos aqui, deixa ele chegar lá no exemplo, ó. Então, ó, eu tenho aqui, ó, classificação dos prismas, tá? Quanto à base. Quanto à base é o que? Eu tenho que, vamos supor, a base do prisma aqui é um triângulo. Então eu vou falar que ele é um prisma triangular. Se a base do prisma aqui for um quadrado, eu vou falar que é um prisma que quadrangular. Se a base do prisma aqui for um pentágono, então eu vou falar que é um prisma pentagonal. Se a base do prisma aqui for um hexágono, eu vou falar que é um prisma hexagonal. Se a base do prisma aqui for um heptágono, vai ser o que? Prisma heptagonal. Se a base do prisma aqui for um octógono, eu vou falar que é o que? Prisma octogonal. Se a base do prisma aqui for um eneágono, eu vou falar que é um que? Um prisma eneagonal. Se a base do prisma é um decágono, eu vou falar que é um prisma decagonal. Decágono, né? Se a base do prisma for um decágono, eu vou falar que é um prisma endecagonal. Tá? Então você olha a base do prisma. Se é quadrangular, um prisma quadrangular. Se é um triângulo, um prisma triangular. Se é um pentágono, um prisma pentagonal. Você sempre olha o que é? A base do prisma para dar um nome para ele. Então, agora a gente pode classificar o prisma também, ó, quanto à inclinação, tá? Das arestas. Se você olhar as arestas laterais aqui em relação à base de um prisma, você pode falar que ele é um prisma que reto ou oblíquo. Então vamos um exemplo aqui, ó. Classificação.
prisma oblíquo. O que quer dizer que eu tenho um prisma oblíquo? Se você olhar as arestas laterais em relação à base, você vai ver que ela está inclinada. E se ela estiver inclinada, eu vou falar que é um prisma o quê? Oblíquo. Tá vendo? Eu tenho a base do prisma aqui. Tá vendo? Se você reparar as arestas dele aqui, ó, tá todo inclinado. Então eu falo que é um prisma oblíquo. Agora o outro aqui, ó, se eu tenho um prisma e as arestas dele é perpendicular à base, quer dizer, forma um ângulo de 90 graus, eu vou falar que é um prisma reto. Tá vendo? Se as arestas estão o que? Perpendiculares à base, eu tenho um prisma reto. Tá? Isso eu estou classificando ele em relação às arestas, tá, gente? Então, ó, por isso que eu falo que eu tenho um prisma reto. Se eu olho a base do prisma, aí eu olho as arestas, tá vendo? Ó, tem esse triângulo aqui, essa aresta lateral aqui, ó, e tanto essa de fundo aqui, você pode ver que elas estão perpendicular à base, quer dizer, formam um ângulo de 90 graus. Então, quer dizer, eu falo que é um prisma o quê? Reto, em relação às arestas. Então, aqui, ó, esse prisma quadrangular aqui, em relação às arestas aqui, eu posso falar que ele é um prisma reto. Por quê? Em relação à base aqui, que é um quadrado, as arestas o que? São perpendiculares, quer dizer, formam um ângulo de 90 graus, certo? Esse prisma pentagonal aqui, ó, se eu olhar aqui, ó, as arestas laterais aqui estão todos o que? Perpendicular em relação à base. Então, por isso que eu falo que é um prisma reto. Agora tem um caso particular, tem os casos particulares do paralelepípedo. O paralelepípedo, gente, ele é um prisma. Esse paralelepípedo aí que você vê nas ruas aí, o que acontece? Ele é um quê? Ele é um paralelepípedo, mas ele é um prisma. Então por isso que eu falo que o paralelepípedo é um prisma. Porque ele é. Né? Olha lá, ó. Eu tenho a base, tá vendo? Duas bases, a base congruente com a base superior aqui, ó, e tem as laterais paralelogramas, só que isso aqui é paralelograma. Então, quer dizer, eu posso falar que são paralelogramas. Então, quer dizer, esse paralelepípedo é um prisma. Então, quer dizer, esse paralelepípedo que você vê nas ruas aí é um prisma, tá? Então, aí de acordo com o paralelepípedo, a gente pode falar o quê? Que ele é um quê? Um paralelepípedo reto. Quando ele é um paralelepípedo reto, o que acontece? Sua superfície, o quê? A superfície total é a união, né? Que ele está falando aí, que é a união, quer dizer, a união de 4 retângulos, quer dizer, que são as faces laterais, com 2 paralelogramas, tá? Que são as bases. Então, ó, esse exemplo aqui, ó, eu olho aqui, ó, eu tenho lá, ó, esse paralelepípedo aí. Aí, por que ele é um paralelepípedo reto? Se eu analisar aí, ó, e eu olhar, o que eu vou ver? Eu vou chegar à conclusão que eu tenho que as faces laterais aqui, ó, são 2 paralelogramas. E as outras faces aqui são o que? Retângulo. Então eu tenho o que? Um paralelepípedo reto. Por isso que ele fala, ó, que o paralelepípedo é reunião, quer dizer, a união de 4 retângulos. Eu tenho 4 retângulos, ó, 1, 2, 3, 4. Esse de frente, esse de trás, esse na parte superior, esse na parte inferior. E tem 2 paralelogramas, ó. Esse aqui na profundidade aqui e esse na profundidade de trás aqui. Por isso que eu falo que ele é um paralelepípedo reto. Agora tem um outro tipo de paralelepípedo também, que vocês conhecem também, que é o paralelepípedo retângulo, ou reto retângulo. Se pelo próprio nome já diz aí, ó, quer dizer, são 6, né, retângulos que constituem esse paralelepípedo. Por isso que eu falo que ele é um paralelepípedo retângulo ou reto retângulo, tá? Por causa disso, ó, você pode ver que ele até coloca aí, ó, que o paralelepípedo cuja superfície total é a reunião de 6 retângulos, tá vendo? Então, quer dizer, eu tenho tanto em qualquer lado aqui, ó, desse paralelepípedo, ele é o que? Ele é um retângulo.
Então por isso que eu falo que ele é um paralelepípedo retângulo, tá? Agora vamos pro outro aqui, ó. Se a gente for aqui pegar o outro aqui, o outro tipo de paralelepípedo que você conhece muito aí, ó, é o cubo. O cubo é um paralelepípedo. Só que o cubo o que? São 6 o que? Quadrados nas suas faces. Quer dizer, por isso que o cubo é considerado um prisma. Por quê? Ele é construído o quê? De 6. Ele é um paralelepípedo, né? O cubo é um paralelepípedo. Por quê? Ele é formado o quê? Por 6 o quê? Quadrados. Tá vendo? Então ele é um paralelepípedo. Ele é um prisma e é um paralelepípedo ao mesmo tempo, né? Ele é construído o quê? De 6 quadrados. Em qualquer face dele aí, ó, eu tenho o quê? Um quadrado, tá? Então, por isso que eu falo que o cubo é um paralelepípedo.